Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio-campista que vem chamando a atenção de vários times brasileiros desde o ano passado, e nesse meio do ano tem um time da Série A também de olho no jogador, que na minha opinião seria uma ótima opção para esse papel de um meio ofensivo para o time do Cruzeiro. Além disso, os dois laterais esquerdos da base do Cruzeiro, o Matheus Pereira, lá no futebol português, e o Rafael Santos, lá na MLS. Como que estão a fase dos jogadores por lá? E lembrando que o Cruzeiro tem um percentual desses atletas de olho, por exemplo, numa venda futura. Quero trazer aqui também nesse vídeo, depois desse encerramento da temporada até aqui. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta, que está bem próxima, falta um pouco mais de 1.600 inscritos para chegarmos aqui a 40 mil inscritos. Então falta bastante ainda, obviamente, mas você se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, me ajuda bastante, beleza? Antes de dar uma continuidade aqui, tem um recado da DG Store que chegou minhas camisas lá em Goiânia, né, do Cruzeiro da última temporada e desse ano. Deixei aqui, essa rosa e a da atual temporada aparecendo para vocês. Chegou em Goiânia porque agora eu tô no Chile, vou voltar daqui 2 meses basicamente, e já chegou lá, o Danilo me mandou lá em Goiânia. Muito bonita a camisa dessa temporada, a rosa também é edição especial do ano passado, que eu achei bem legal deixar aqui para vocês. Essa outra tá personalizada, eu pedi pro meu pai mandar umas fotos, ele não é um excelente fotógrafo, mas mandou essas aí, esqueceu de mandar do outro lado que tá escrito Cruzeiro News 6-1 e tudo mais, igual essa aqui que eu uso. E também as outras, né, essa aqui a branca é de treino, essa branca e roxa que o Pepa usa bastante, muito bonita, essa aqui é sensacional. E a outra também edição especial do Acesso, né, do ano passado, muito bonita essa aqui também que eu tava querendo há muito tempo. E assim, como que você pode adquirir essa, Gustavo? Qual que são os valores? Todas essas aqui que eu mostrei para vocês saem daí por R$130, elas sem personalização, e ela personalizada sai muito bom o preço, R$160. E assim, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Então, 10% em cima de R$160, já consegue aí R$16 de desconto para adquirir a sua personalizada. Envios para todo o Brasil, tem loja física também em Belo Horizonte, no centro aí, na Rua dos Goitacazes. Então, para você adquirir a sua, o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bom, quero começar aqui falando sobre o Faravelli, jogador que é o camisa 10, mas veste a 8, né, do Independiente Del Valle, argentino que vive uma fase muito boa aos seus 30 anos de idade e que, assim, foi especulado recentemente como alvo do Coritiba para a disputa da Série A. Então, o Coritiba aí que já está nesse processo de virar uma SAF muito mal nesse início de ano, na zona de rebaixamento para a Série B, buscaria então o atleta para ser uma opção, né, nesse meio de campo, e que, assim, eu também ficaria de olho nessa possibilidade, até porque ele está entrando nos últimos 6 meses do seu contrato, porque ano passado todo mundo falava que o contrato dele já estava no fim de dezembro, só que aí depois foi até dezembro de 2023. Então, na teoria, ele estava aí nos seus últimos 6 meses de contrato, e mesmo que tivesse um ano, com certeza, o Independiente Del Valle, se ele não renovasse, era melhor negociá-lo para conseguir uma compensação financeira do que perder de graça no final do ano. Seria um valor próximo ali, pelo menos de acordo com o Transfer Market, de 5,5 milhões de reais a 8 milhões. Tem uma variação aí nos últimos meses, mas não acho que é um valor tão fora da realidade. Atleta de 30 anos que nesse ano tem 14 partidas, 2 gols e 3 assistências. Ano passado, 33 jogos na temporada, 8 gols e 2 passes. 2021, 9 gols e 4 assistências. 2020, 7 gols e 4 passes. Então, assim, pelo Independiente Del Valle do Equador, o atleta realmente se encontrou e já tem uma história muito bacana por lá. Ano passado ele ganhou a Sul-Americana, que agora eu vou falar aqui com vocês, em cima do São Paulo, marcando gol na final, foi o melhor jogador do torneio. Esse ano ganhou também a Recopa, né, Sul-Americana contra o Flamengo, jogando muito o Independiente Del Valle junto com o Faravelli. E o atleta que antes ele surge em alguns times lá da Argentina, no Newell's Old Boys, que é o time que eu tava lá em Rosário, né, na cidade. Inclusive, se você quiser ver os bastidores aqui das viagens, eu posto tudo lá no meu perfil pessoal no Instagram, gustavo.rz. Fui lá no estádio do Newell's, onde ele não teve uma grande sequência. Depois foi para a União Espanhola do Chile, que é onde eu estou aqui agora. A União Espanhola é um time relevante daqui. Ele foi razoavelmente bem em 2013, 2 gols em 37 jogos, depois rodou ali demais, Ginásio Esgrima, que, nossa senhora, eu já fui também no estádio deles lá em La Plata. Me segue se você ainda não viu, tá perdendo tempo. Ele teve um desempenho bom até pelo ginásio entre 2016 ele mais ou menos, até 2019. Nesse período aí, foram um pouco mais de 86 jogos, marcou
15 gols e outras 12 assistências, de acordo aqui com o Transfer Market. Desempenho bom. Depois foi para o Huracan, não conseguiu jogar até ir para o Independente Del Valle. Então, seria errado falar que ele só jogou bola no futebol do Equador, porque ele já teve uma passagem razoável antes no futebol argentino, mas o grande momento da sua carreira é agora. E eu acho que seria, sim, uma ótima opção para os times brasileiros, e eu aceitaria demais ele nesse meio de campo do Cruzeiro. Quero mostrar aqui também o mapa de movimentação do Faravelli. Bom, onde eu peguei aqui principalmente os jogos na Sul-Americana, tá? Que é um torneio aí muito mais difícil do que seria o campeonato equatoriano. E assim, ó, nota média de 7.31 na temporada passada, destaque para a final contra o São Paulo, nota de 8.7, foi um absurdo, né? E aí, dá pra ver, ó, a movimentação dele muito mais no meio de campo central, saindo da defesa e indo pro ataque. Muito mais esse papel de transição. Na Sul-Americana do ano passado, 7 jogos, 7 como titular, 88 minutos de média, 3 gols e uma assistência, sendo um gol e um passe só na final contra o São Paulo. Então foi extremamente decisivo, 3 gols e uma assistência na Sul-Americana, e na temporada ele ainda marcou outros 5 gols, que foram, no caso, no Campeonato Equatoriano, esses 5 gols marcados em 24 atuações por lá. Então é um atleta que vem sim de uma boa fase, eu aceitaria muito no Cruzeiro, e dependendo de como que vai ter essa situação contratual, vai que o time equatoriano não aceite um valor menor pela liberação, faltando 6 meses do contrato, ou 12 meses que seja. Eu sinceramente acho que seria uma baita contratação para o time do Cruzeiro. Infelizmente não tem nenhuma procura até aqui nesse momento. O único time no Brasil que ele foi especulado no final do ano foi no próprio Palmeiras, mas não avançou essa história, e agora no Curitiba para a sequência da Série A. Quero falar agora sobre o Matheus Pereira, aquele mesmo, lateral esquerdo revelado pela base do Cruzeiro, que está aí com seus 22 anos de idade e que terminou a primeira temporada dele lá no Vizela de Portugal. Ele, assim, basicamente jogou a metade da temporada europeia, onde foram 21 jogos até aqui, 1 gol e 3 assistências. Não foi tão ruim, né, realmente, nessa temporada, os números dele no geral. Na primeira divisão do futebol português, deixei aqui, ó, 18 jogos na competição, 8 como titular, 1 gol e 2 assistências, então foi um desempenho bom. Ele foi um reserva imediato ali na posição e mesmo assim contribuiu com gols e passes, né, na primeira divisão do futebol português. Ele ainda também deu uma assistência na Copa de Portugal, completando esses 1 gol e 3 assistências em 21 jogos na competição europeia. Então não foi uma primeira temporada ruim, ainda mais que, ele nunca tinha jogado na Europa, 21 para 22 anos, e já faz um desempenho, na minha opinião, até que consistente lá pelo Vizela da primeira divisão. E eu acabei esquecendo de pegar essa informação, mas se eu não estiver enganado, o Vizela não foi rebaixado, tá? Eles ainda continuam na primeira divisão europeia. O contrato dele lá com o futebol europeu ainda tem mais 2 anos de duração. Ele que ano passado terminou em alta pelo Guarani na Série B e se mudou em janeiro para o Vizela. No Guarani ele jogou no ano 26 partidas, 3 gols e uma assistência, até porque aqui o Cruzeiro já estava com o Rafael Santos, que eu vou falar daqui a pouco dele, e o Matheus Bidu para essa função de lateral esquerdo, então ele perdeu um pouco de espaço. Foi muito bem, por exemplo, na Série B de 2020 e 2021, naquele período, contando os jogos na Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, ele teve um papel importante. Foram 61 jogos pelo Cruzeiro, 1 gol e 3 assistências. Então, assim, não acho o Matheus Pereira ruim. Acho que se ele tivesse numa fase boa, crescente do Cruzeiro, seria uma peça titular absoluta para ter um potencial de valorização muito grande. Eu acho ele e o Kaique muito próximos nessa questão de futebol. Gostava demais do Matheus Pereira na base lá em 2018, 2019 ali, ó, quando jogava junto com o Maurício, com o Jadson, com o Kaká. Eu gostava muito mesmo, com o Kaká não, com o Pedrão. Acabei esquecendo agora quem que era o zagueiro do Cruzeiro, mas eu gostava muito daquele time de base junto com o Matheus Pereira. Sempre vi um potencial muito grande nele e torcer para que vá bem lá no futebol europeu. Não consegui achar nas matérias da época qual que era o percentual da Raposa em cima do Matheus Pereira, mas tem sim um acordo que ele vai de graça, né, para o futebol português. Possivelmente deve ter mantido 20, 25, no máximo 30% de olho numa venda futura, que, vamos supor, né, ele vá bem na temporada do ano que vem e seja negociado por um valor até baixo aqui, ó, para os padrões europeus, 4 milhões de euros, que seja. 4 milhões de euros, moeda extremamente valorizada em relação ao real, já daria ali, por exemplo, na casa dos 20 milhões, 22 milhões de reais. Se essa negociação, por exemplo, se concretizasse, né, esses 22 milhões, o Cruzeiro pegasse, por exemplo, 25% dessa transação, já seria 5 milhões e meio de reais. Então, é algo que pode ser sim lucrativo, ainda mais porque ele só tem 22 anos. E para terminar aqui, tem também o Rafael Santos, lateral esquerdo, que é um pouco mais experiente, 25 anos, que ainda não terminou a temporada lá no Orlando City, tá? A temporada lá tem 2023 inteiro, então ele tem 11 partidas até aqui e um gol marcado
mesmo esquema, também foi de graça, com o Cruzeiro cedendo seus direitos econômicos, mas manter um pouco de olho numa venda futura e não custou nada para o Orlando City. 11 partidas e um gol marcado. Deixei aqui ó, o SofaScore dele, nota de 6.93, não é um desempenho ruim, tá? Até que é bom. Ele jogou na competição 9 jogos, 6 como titular. Deu nenhuma assistência, mas marcou um gol. Então foi inclusive há 2 semanas atrás. Esse gol dele, 9 jogos, 6 como titular. Está aos poucos ganhando um pouco mais de espaço na posição. Nem ficaria surpreso na sequência do ano ou na próxima temporada ele ser uma peça importante. Jogador que já foi emprestado várias vezes, começa a jogar profissionalmente 2018, uma partida, 2019 duas, uma inclusive contra o Palmeiras, que eu lembro claramente no jogo fora de casa, 2020 4 jogos, foi emprestado aí depois de 2020 para Chapecoense, onde jogou só 5 partidas. Então, tipo assim, ele já estava 3 anos profissional, mas não conseguia jogar. Até jogar muito bem pela Inter de Limeira, no Campeonato Paulista de 2021, um gol em 10 jogos, e pela Ponte Preta na Série B. 3 gols, 4 assistências em 26 partidas, foi muito bem, e do início da temporada passada até que foi aproveitado pelo time do Cruzeiro, 30 partidas, 1 gol e 4 passes. Mas quando chegou ali no meio do ano, o Cruzeiro resolveu emprestá-lo para o Curitiba, onde fez mais 15 partidas na reta final da Série A. Então assim, até acho que se ele tivesse continuado teria mais sequência, mas como o Matheus Bidu vinha de uma crescente e inclusive passou o Rafael Santos, que começa como titular com o Pesolano, e o Kaique já era um reserva imediato, acabou que emprestou ele para o Curitiba e agora cedeu em definitivo para o Orlando City, mesmo esquema. O Cruzeiro também mantém um percentual, é claro que ele já está com 25 anos, mas dependendo da fase, do momento que o jogador tiver, pode sim, quem sabe, ter alguma transferência no futuro. Quero que deixe aqui embaixo nos comentários e o que vocês têm a dizer, né, sobre os dois jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 40 mil inscritos. Vou deixar o link da DG também para você garantir suas camisas do Cruzeiro personalizadas e o link aqui embaixo também na descrição. Valeu, galera!